Esse negócio de bloqueio. Bloqueio é uma prova de amor do seu cérebro. Pronto, só isso. Por que existe o bloqueio? Porque seu cérebro ele não quer fazer com que você repita ou passe esses problemas novamente. Então o que o cérebro faz? Vocês lembram no Windows, quando dava um problema, ele entrava no modo de segurança? Já aconteceu com alguém aqui? É assim a vida de alguém que está cheio de bloqueio. Ao invés de subir a configuração normal, ele desconecta a configuração normal e vai para o modo de segurança. Aí limita a capacidade gráfica, limita a capacidade de processamento, limita diversas capacidades do processamento de dados. Por quê? Porque tem alguma coisa de errado no computador. E assim é a vida da maioria. A maioria mesmo, no mundo inteiro, em todas as culturas. Por que tem pessoas que parecem que não são, inclusive pessoas, do tanto que elas não acreditam nas coisas básicas, como elas não acreditam no sucesso, como elas criticam a riqueza, tudo isso é fruto de bloqueio. Aí tem uma listinha de bloqueios. Essa listinha de bloqueios, depois que você conhece, você pega uma raiva desse negócio. Você fala, eu não vou ficar mais nem um dia com esse negócio na minha vida, nem um único dia. Primeira coisa então, o que é um bloqueio? Bloqueio é aquela prova de amor do seu cérebro falando para você, não vou deixar, deixa que eu cuido. Eu não quero que você passe por isso de novo. E aí que está o detalhe, como é que faz para a gente perceber que a gente tem um bloqueio? Você vai anotar aí, ó. Você vai anotar que para identificar um bloqueio você precisa de um desafio. Para identificar um bloqueio, você precisa de entrar num desafio. Por quê? Tem um negócio chamado nível de consciência, e esse negócio, não adianta você achar que você tem que sentir. E na hora que você sente, aumenta seu nível de consciência. Depois de ouvir essa conversa, vários já vão falar, poxa, agora eu entendi por que eu sou bloqueado nisso, por que eu sou bloqueado naquilo, por que o dinheiro não vem para a minha mão. Eu acho tão bonito. Quando alguém aprende sobre riqueza e aprende usando metafísica sem desbloqueio, que a pessoa fala, eu posso, eu mereço, eu sou capaz, o dinheiro vem até mim, o dinheiro precisa de mim. Ele fica com essas repetições e elas não vão dar em nada também. Marcelo, mas isso ajuda a fluir? É a mesma coisa de colocar graxa no motor que está girando, certo? Só que o motor está bloqueado. Isso é graxa, ficar falando essas coisas. Só que graxa no motor que está travado é igual a nada. Tem que destravar o motor. Essas falas funcionam? Funcionam, desde que essa fala tenha uma engrenagem funcionando. Então, se você aprendeu que é uma prova de amor do seu cérebro, se você está ouvindo que os bloqueios eles são detectados quando a gente se envolve num novo desafio, o que você tem que fazer então para descobrir esses bloqueios? Se eu estou num desafio, se eu conecto com gente que já está destravada, se eu participo de situações onde eu olho para mim e falo, por que eu não dou conta de fazer isso? Qualquer pessoa que está assistindo aqui dá conta de fazer uma manobra chamada kickflip no skate. Qualquer pessoa. O kickflip é uma manobra difícil. Só que alguém aqui já acertou essa manobra? Ó, tem 1, 2, 3, 4. 5 pessoas. Tem, contando comigo, 5 pessoas que acertou o kickflip. Aí você fala, não, mas é porque eu nunca quis. Então, é por isso mesmo que você nunca acertou. Só que tem muita gente que já quis acertar e não acertou. Por quê? Porque não gastou horas, não perdeu o medo, não colocou um pouquinho de ousadia, não viu outra pessoa fazendo, não machucou, caiu algumas vezes. Não é assim, você pega o skate e faz um kickflip. Um flip, tudo bem. Você vai fazer um ollie e o flip é só dar um tapa no shape, ele gira 360 graus e para no eixo de novo. O kickflip é fazer essa roda com mais um chute. Aí ele faz o giro em 2 eixos. Aí você fala, cara, mas isso é muito difícil de fazer. Não é. Desde que você esteja no ambiente, desde que você esteja aberto, desde que você queira aprender, desde que você ame instrução, qualquer pessoa dá conta. Por exemplo, você pega um jovem hoje e fala para ele, como que é construir uma calça dessa? Eu já fiz uma calça. Eu desenhei a calça, costurei a calça, levei na lavanderia, fiz tudo, zíper, de tudo que você imaginar. Todas as partes para entender como funciona. Eu tenho marcas de roupa e eu não dou conta de não entender como as coisas funcionam. Eu pego no pé dos caras do som, eu já mexi no som, já mexi com imagem, já fui produtor, eu já fui social media. É engraçado que, mas por que quem sabe tudo? Porque gosta de fuçar em tudo, porque eu descobri que o fuçar em tudo vai mostrar algumas dependências que você tem
de falta de conhecimento, falta de sabedoria, falta de habilidade, falta de competência. Vamos lá, nas 4 coisas que eu acabei de falar: conhecimento, sabedoria, habilidade, competência, experiência. Todas essas coisas são compradas. E todas essas coisas você pode fazer gratuito também. Competência tem a ver com função, habilidade tem a ver com a desenvoltura de algo. Então, por exemplo, uma habilidade chamada comunicação não se confunde com a competência de palestrante. Palestrar é mais do que falar. Tem mais a ver com presença de palco, tem mais a ver com modulação vocal, com conexão humana, com ser interessante, com gerar assuntos que a pessoa fica assustada. É muito mais que isso. A palestra é uma competência, a habilidade de falar é uma habilidade. O falar é uma habilidade, o negociar é uma habilidade, mas ser comprador é uma competência. A pessoa que é compradora, ela é competente naquilo. Quando no judiciário um juiz se declara incompetente, significa que não está na alçada dele, não está na área de atuação dele. Incompetente não significa ser ruim, significa não ter aquela função. Então, por exemplo, um juiz de interior, ele é clínico geral, ele é juiz criminal, civil, tributário, é os cambal, tudo junto. Ele decide um monte de coisa ali. O juiz de capital, não. Quando ele se declara incompetente, ele fala: essa área aí é outro juiz, é o juiz da vara da família. Dentro do civil tem vara da família, aí a competência é daquele cara. 4 coisas então que você vai começar a buscar e não vai começar a fluir porque você tem algum tipo de bloqueio. Eu vou falar os bloqueios. Então, você começa a conhecer e estudar muita coisa. Só que estudar tendo um bloqueio de aprendizado vai fazer você ficar mal. Porque você vai estudar e falar: isso aqui não é para mim. E eu posso falar para vocês, 5 anos atrás eu pilotei a primeira vez o helicóptero. E a minha primeira vez foi de Goiânia para Brasília. O cara estava do lado e falou: toma o comando. Eu não decolei e não pousei, eu só fiquei meia hora segurando o comando. Aquilo me deu dor na coluna, eu queria voltar para o vento da minha mãe. Eu falava: isso aqui não é para mim, tem que ser inteligente demais. E eu fiquei meio de lado, aquilo, não tem nada demais naquilo. Só que aquilo, um monte de coisa do meu passado, os bloqueios que eu já tive de aprendizado, aquilo mexeu tanto comigo, mas tanto. Hoje, além de pilotar, eu recomendo todos os meus sócios, todas as pessoas próximas a mim, eu falo: cara, vocês têm que aprender a pilotar. Sabe por quê? Porque no dia que você pousar um helicóptero num prédio chovendo, pesado, e você estiver ventando, além da chuva, você conseguir pousar tranquilo, você vai entender a capacidade que o seu cérebro tem. E quando esses negócios, você consegue vencer isso, o seu cérebro fala: mano, você é potente, a sua cabeça é boa. Você dá conta de aprender o que você quiser. O que você vai anotar? Você vai anotar o seguinte: tudo que parece simples eu aprendo mais rápido. Tudo que parece complexo, meu cérebro faz de tudo para não aprender. Ele faz o quê? Ele faz evitar. Por exemplo, por que as pessoas odeiam riqueza? Porque parece difícil demais, complexo demais, sim ou não? Então a pessoa olha e fala: cara, isso é complexo demais. A minha cabeça de pobre de muitos anos atrás achava também. E aí isso só me afasta da riqueza. Só que quando esse negócio vai ficando simples, mais simples, aquilo eu aprendo com facilidade. Por quê? Porque meu cérebro entende que é simples. Por exemplo, na comunicação, se você quiser ser um ótimo comunicador, o que você vai fazer? Você vai falar como se fosse uma criança de 8 anos falando para outra criança de 8 anos. Não na questão infantilizada, mas na linguagem simplista. Se falar para uma criança de 8, sendo uma criança de 8, qualquer pessoa entende com simplicidade. Eu estudei um método, estudando neurociência, que qualquer coisa muito complexa, que seja russo, astronomia, que seja coisa aeroespacial, se alguém conseguir explicar com simplicidade, trazendo para o cotidiano, qualquer pessoa destrava, qualquer pessoa dá conta. Só que às vezes você, pequeno, você bloqueou em aprendizado, aí depois você tem um bloqueio com a matemática, aí depois você tem um bloqueio em falar em público, que é a necessidade de aprovação, aí você tem uma soma de bloqueios horríveis. Sabe o que acontece? Quase nada na sua vida flui. Alguns de vocês têm bloqueio de necessidade de aprovação, outros têm bloqueio de aprendizagem. Cara, como que começou isso? Começou quando você era criança. Por exemplo, quem tinha autoridade sobre você, se essa pessoa pegou um pouquinho pesado com você,
Esse bloqueio está aí desde os 8. Como eu manjo um pouquinho de bloqueio, eu tenho estudado isso nos últimos 20 anos, eu vejo os meus filhos, eu sinto que eles estão sendo bloqueados na hora, um pelo outro, ou por mim, ou pela Carol, ou por alguém. Mas sabe o que você faz? Eu todo dia, eles voltam da escola, apesar de eu confiar na escola porque ela é minha, eles voltam da escola, eu estou lá no almoço, eu viro e falo, o que foi que vocês aprenderam? É incrível. Várias vezes eles recebem bloqueio sem perceber. Teve um dia que eles estudavam em outra escola, antes de eu comprar a escola, e isso levou eu até ter escola, para ajudar a mudar essa nação. Eu não comprei escola só por causa dos meus filhos, senão eu fazia homeschooling sozinho e saía mais barato para mim, né? Meus filhos chegaram lá e, hoje eu aprendi o que é liberdade. Eu falei, o que é liberdade? Aí ele explicou de um jeito que eu falei, quem te explicou isso? Isso não é liberdade. E aí, cada pessoa ensina uma coisa de um jeito, só que o problema é que cada ensino tem um driver mental. E às vezes você fica bloqueado, porque se você passou na escola pública igual eu, e entendeu que o capitalismo é ruim, e que os Estados Unidos é imperialista, e que a gente é um país de terceiro mundo, que foi essa conversa lá também na sua escola, não foi? Isso tudo é mentira. Sua cabeça fica com raiva de rico, acha que a gente é índio até hoje, e que esse povo manda na gente. A minha sensação como povo é que a gente tem uma Ferrari puro sangue, e não, a Ferrari é muito nenê. A gente tem uma Bugatti Chiron. A gente tem uma Bugatti Chiron chamada Brasil, só que a gente não sabe pilotar porque tem medo. Não sabe do que se trata e não sabe nem onde é o botão de ligar. Os carros de luxo têm um negócio interessante. Não existe um carro de luxo que o botão de ligar é igual ao do outro, nenhum. Qualquer carro da minha garagem, o botão de ligar é diferente. Da Porsche liga do lado esquerdo, de uma Porsche liga aqui, da outra nem liga, é a que eu mais gostava, vendi esses dias. Você entra no carro, ela já liga, sem encostar em nada. A outra é aqui, a outra é aqui, a outra é aqui. A Ferrari é no painel, a outra é no... Cada carro é no lugar, por causa de autoralidade. O que acontece? Quando você perceber que você pode tirar a sua vida num ano, para você desbloquear tudo, tira um ano da sua vida e fala assim, eu vou desbloquear tudo. Aí alguém fala, cara, mas eu vou gastar um ano. Eu gastaria esse ano o mais rápido possível. Porque foi assim que eu fiz. Se você gastar um ano da sua vida, mas gastar mesmo, é gastar, vai ter que ter prejuízo. Se a pessoa não entender o que é tomar esse prejuízo, ela vai achar e vai fingindo que está tudo bem. E é muito ruim, cara. Você imagina que se você toma um prejuízo de um mês aprendendo a mexer com a máquina, que com essa máquina você vai escavar um buraco de 100 metros de profundidade, mas você vai aprender um mês a mexer com essa máquina. Você prefere perder um mês aprendendo a mexer com essa máquina ou prefere ficar 2 anos escavando o mesmo buraco e chegar só a 50 metros de fundura? Tem gente que não quer parar o mês. Não, eu tenho que estar trabalhando aqui, sem parar. Aí você faz sem parar, 2 anos, ou talvez você vai desanimar. Porque em 2 anos você só fez 50, na verdade era 100. Aí você fica um mês aprendendo e depois uns 3, 4 meses você consegue furar esse trem. Mas sabe por que um ano? De verdade, pelo tanto de complexidade cerebral, tanto de ilha neural, 86 bilhões de neurônios, talvez milhões de experiências, bilhões de pensamentos, eu acredito que você precisa de reprogramar, ressignificar, desapegar, reaprender, desaprender, aprender coisa nova, fixar driver mental, gerar experiência nova, gerar maturidade naquilo. Você tem que ver quando eu estou tocando obra. Quando eu estou tocando obra, minhas coisas é tão aceleradas que eu quero jogar o cimento e já meter o maçarico para secar. Eu já sei que trinca depois. Aí eu fico estudando um jeito de trocar ferragem e pôr fibra. Vocês estão usando fibra já ao invés de ferragem? É melhor. Você pega lá a fibra, taca no cimento, aí a fibra, ao invés de usar ferragem, usa fibra, vai mais rápido. E meus negócios é, como é que eu faço para amadurecer esse cimento mais rápido? Como é que eu faço para fazer isso, fazer aquilo, fazer... E tem gente que fica numa paz, que não excede a todo entendimento e demora tanto, por causa dos bloqueios. Quando a gente está no caos, dá para ver os bloqueios de todo mundo, eu fico com vontade de rir e um monte de gente fica com vontade de chorar. No caos, a pessoa que está no caos, ela revela os bloqueios dela. Tem várias pessoas que trabalham comigo que choram no caos. Normal, também já chorei no passado.